Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ju. Beleza? Vou iniciar. Bom, gente, o assunto hoje, espelhos cegos, tá? Espelhos e cegos. Então, a revisão de espelhos e cegos. Capítulo 4, tá? Essa parte aí não cai no simulado, tá? Simulado até o capítulo 3. Então, o próximo simulado nosso, né? Temos dois tipos de espelhos cegos. O côncavo onde nós temos o vértice, o foco e o centro de curvatura. A face refletora é a face interna do espelho. O convexo. Mesmo esqueminha. O vértice, o foco e o centro. Opa! A face refletora é a face externa. Aqui. E aqui, a face interna. Paramos. Nomenclatura. Eixo principal. Tá? Então, seria, vamos dizer ali, né? O diâmetro ali. Tá? O eixo principal. Centro da circunferência, centro do espelho. Tá? Na metade do raio, foco principal. Aqui nós temos o nosso vértice. Vamos ter um negocinho chamado condições de nitidez de Gauss. Daqui a pouquinho. O ângulo de abertura tem que ser muito pequeno. Né? Nas condições de nitidez de Gauss. Nosso alvo. Então, vamos ter o ângulo de abertura. Do centro até o vértice é o raio de curvatura. E do F maiúsculo até o vértice, eu tenho o meu F minúsculo. E a distância focal. A distância focal é a metade do raio. Tá? Repassando. Espelho cego. Eu tenho uma calota, tá? Esférica refletora. Se a face interna for a refletora, ele é dito côncavo. Se a face externa for a refletora, ele é dito convexo. Espelho côncavo. 5 construções geométricas. Tá? Na sala de vocês, nós chegamos, se eu não me engano, até a 4ª. Vamos rever tudo. Tá? O convexo. Apenas uma construção. Faremos tudo isso hoje. Certo? Vamos ter algumas equações. Nessas equações, precisamos saber essas nomenclaturas. Centro de curvatura, foco, vértice, distância focal, raio de curvatura. Teremos alguns macetezinhos, algumas dicas que a gente vai dar para tentar facilitar a interpretação. Tá? Teoria fundamental. Tem que saber essa teoria para poder fazer o exercício. Tá bem? Vamos começar a falar dos raios particulares, certo? Para depois falar das construções geométricas. Posso apagar? Alguma pergunta? Quem está chegando agora, tá?
Vamos falar hoje dos espelhos côncavos e convexos e fazer as construções completas hoje, tá? E na outra turma deu tempo para chegar nas equações de Gauss. Espero que deixe também, tá? Lá a aula se estendeu mais um pouco, tá bom? Bem, chamada. Vamos mudar o processo de chamada, tá? A gente vai fazer igual eu fiz com o primeiro ano, sexta-feira, deu certo. A gente vai mudar, senão a gente fica perdendo tempo. Então, toda aula nossa, vocês entram lá no chat e respondem a presença lá, tá? Tô aqui, tá? Beleza. Depois eu imprimo a lista, fica fácil, já envio e acaba o problema, a gente não perde esses 5 minutos quase que perdeu na aula. A partir da semana que vem, nós teremos mudança. Não sei se vocês já estão cientes disso. Nós vamos ter mais uma aula. Então, vai ser praticamente normal, igual lá na escola, tá? A única diferença vai ser 5 minutos, né? Que aqui a gente tem 40 minutos apenas e lá na aula era 45. A turma hoje, nós ficamos com 51 minutos. Foi até o contrário, tá? Não encerrava a aula. Então, eu tive que encerrar. Tive que encerrar para eu entrar na outra turma logo em seguida, tá? Senão já não ia dar nem tempo de eu preparar para outra turma, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer hoje, tá? Se passar um pouquinho, não tem problema. Chegou a 50 minutos, eu tenho que interromper, porque eu tenho mais uma turma ainda hoje, tá? Qualquer dúvida, hoje, pode mandar hoje à tarde, tá? Depois de 2 horas, tá certo? Manda no meu zap, eu já respondo hoje ainda, tá? Eu tenho mais algumas coisas hoje à tarde, mas dá, manda à tarde, tá? E meio-dia eu vou encerrar e a gente almoça e depois da luz, se vocês quiserem, pode enviar alguma dúvida, tá? Então vamos seguir. Bom, então vamos lá. Raios particulares. Eu vou mostrar os 3 raios apenas no espelho côncavo. Também é a mesma coisa para o convexo, tá? É a mesma construção. Então, eu não vou ficar fazendo 2 vezes, tá? Olha só. Raios particulares. Seguinte. Eu tenho um espelho côncavo. Eu tenho o meu vértice. Eu tenho o meu foco. Eu tenho meu centro de curvatura. Se eu incidir um raio de luz paralelo ao eixo principal, o raio de luz bate no espelho e retorna passando pelo foco. Sofre uma reflexão, tá? Então, o raio de luz bate e retorna passando no foco, tá? Esse é o primeiro raio particular. Segundo raio particular. Mesma coisa. Também volto a falar, gente. O convexo, exatamente a mesma coisa. Ah, e não esqueça disso, hein? A distância do C a F sempre a mesma distância do F a V. A distância do centro ao foco é a mesma do foco ao vértice. Se eu traçar um raio de luz que toca no vértice, ele retorna simétrico, igual lá no espelho plano, né? O ângulo de incidência será igual ao ângulo refletido, tá? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Igual a R, né? No espelho plano foi isso e no espelho esférico foi isso. E o último raio particular. Foco, centro de curvatura, foco no nosso vértice. Se eu incidir um raio de luz que passe em cima do centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Então, ele vai aqui, bate no espelho e retorna nele mesmo. Vai e volta. Então, esses são os 3 raios particulares. Vamos utilizar 2 dos 3. Não tem necessidade de usar os 3. 1, 2, a gente consegue resolver a brincadeira. São 6 construções. As 4 primeiras, nós vamos utilizar esses 2. A quinta e a sexta, vou usar esse e esse. Tá? Para utilizar esses raios, nós temos as condições de nitidez de Gauss. Então, condições de nitidez de Gauss.
posição. O ângulo alfa deve ser menor que 10 graus. Já coloquei isso para vocês, está no caderninho de vocês lá. Então, o ângulo alfa tem que ser menor que 10 graus. Pequeno ângulo de abertura. Por quê? Os espelhos planos formam imagens estigmáticas, imagens nítidas. Os espelhos esféricos formam imagens astigmáticas, não muito nítidas. Tá? Tem uns até que distorcem totalmente a pessoa. Né? É o seguinte, para que o espelho plano, o espelho esférico, fique quase igual ao espelho plano, deve ter pequeno ângulo de abertura, menor que 10 graus, para que a imagem fique quase estigmática. Tá? Você vai conseguir ver com certa nitidez, que o olho humano não consegue perceber. Os raios incidentes devem ser paralelos ao eixo principal, pouco inclinados e muito próximos ao eixo principal. Tá? Então, raios pouco inclinados, próximo ao eixo principal e pequeno ângulo de abertura. Tá? Então, vamos agora começar as construções de novo. Alguma pergunta, gente, até agora? Não. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, para o côncavo, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, vamos lá. O côncavo. Primeiro, já fizemos essa. Objeto, extensor, antes de C, à esquerda de C, antes do centro de curvatura. Bom, olha só. Eixo principal, tá? Espelho côncavo, vértice, distância do C a F, a mesma distância de F a V, tá? A mesma distância. Centro de curvatura e o foco. Lá na escola, o meu quadro lá, a lousa lá, é quadriculado. Então, facilita a minha vida. Igual eu pedi para facilitar a vida de vocês, pedi para vocês levarem papel quadriculado naquele dia. Né? Aqui eu estou na situação sem papel quadriculado. No primeiro, você não vai ver muita diferença. Mas no segundo, provavelmente vai dar um pequeno erro aqui, tá? Mas já fizemos no caderno, fizemos no quadro, fizemos na sala de aula, usando o quadriculado, deu certo, certo? Na apostila também, lá no capítulo 4, tem as construções de 1 a 1. Objeto à esquerda de C. Então, está aqui o nosso objeto, à esquerda de C. Temos aqui o nosso AB. Qualquer tamanho. Qualquer lugar à esquerda do C. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Ó, o raio de luz bate no espelho e reflete, saindo pelo foco. Tá? Primeiro raio particular de hoje. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal reflete no foco. Aquele macete que eu ensinei para vocês lá na aula. Pega a altura, aqui, ó, a medida aqui do AB, ó, aqui, ó, o meu AB, ó, o AB é isso aqui. Marca para baixo, ó. Chama aqui de ponto X. Se vocês olharem na apostila, isso lá não existe. Aí são macete. Então, chama aqui de ponto X, ó, ponto X qualquer aqui, só para facilitar a vida. Por quê? Para não errar o ângulo, tá? Então, o que a gente faz agora? Segunda construção. Vou ligar A a B. Aqui, ó. Ligo o ponto A ao ponto B. Todo raio de luz que incide no vértice, ele retorna simétrico. Então, você liga agora o V no X, aí o ângulo fica certinho. Aqui, ó.
Pronto. Onde cruzou? Aqui. Aqui nós vamos ter a nossa imagem. O que aconteceu com a imagem? A imagem ficou, ó, aqui eu tenho o meu B', aqui eu tenho o meu A'. Ou seja, características. A imagem ficou real, ela ficou invertida e ela ficou menor. O que é uma imagem real? É a imagem que forma do mesmo lado do espelho. No espelho plano, a imagem é virtual. Tá? Você está aqui, você tem um espelho, a sua imagem forma atrás do espelho. Isso é chamado imagem virtual. Aqui eu tenho uma imagem real, porque o espelho está aqui, a imagem formou do mesmo lado do objeto. Aqui eu tenho um objeto, e aqui eu tenho a minha imagem. Ela ficou invertida, ela ficou de cabeça para baixo. E ela ficou menor, tá? Por exemplo, chutando, objeto 5, imagem 3, tá? Então, real, invertida, menor. Dúvidas? Perguntas? Tudo bem? Seguindo então, hein? Segunda construção. Segunda construção. Objeto extenso sobre C. Em cima do ponto C. Tá? Essa aí pode acontecer um probleminha que eu falei. Vamos ver. Vou tentar fazer aqui que não dê. Alguém quer falar alguma coisa? Mexendo no microfone aí? Não? Ó. Mesmo sistema, tá? Vou apagar aqui. Característica vai apresentar real invertida. Tá? Então, eu vou deixar ali. Ó. Côncavo de novo, mesmo esqueminha, tá? Eu tenho um vértice. Eu tenho o foco e eu tenho o centro de curvatura. Aqui está. Quem está com o microfone aberto aí, gente? Michel, seu microfone. Está aberto aí. O B junto com o C, tá? Até pôr assim, ó. B igual a C. Significa só que o B está junto com o C. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz sai no foco. Ó, de novo, mesmo esqueminha. Aquele pulo do gato aí, né? O ponto X, ó. Vamos medir a altura aqui, ó. Aqui eu vou ter meu ponto X, tá? Vou traçar um raio de luz que toca no vértice. Ele retorna simétrico, o ângulo de incidência igual ao ângulo refletidor. Aqui. Aqui temos a nossa imagem. Aí. Objeto, imagem. Então, o que aconteceu? Real invertida igual do mesmo tamanho do objeto. Alguma dúvida? Tá? Terceira, tá? Terceira construção. Objeto
extensor entre C e F. Então, vamos para o próximo. Vou traçar um raio de luz. Não, vou traçar o eixo principal primeiro. Eixo principal. Aqui o nosso espelho. Vértice, foco e o centro. Em qualquer lugar. Precisa ficar exatamente no meio? Não. Em qualquer lugar, entre C e F. Aqui, ó. AB. Tá? Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Sai do foco. De novo, a mesma medida aqui. Ponto X. Vou traçar um raio de luz que toca no vértice. Ele retorna simétrico. Vamos pro normal de cá também. Quase no limite. Caramba. A outra turma ficou bem aqui encostadinho, ainda tive que aumento aqui também o eixo principal, ó. Cruzamento. Aqui vai estar a minha imagem. Telinha, a linha. Imagem, objeto. Real invertida, maior. Repassando. Apenas espelho côncavo fornece imagens reais, tá? Eu falo em imagem real, espelho côncavo. Não existe imagem real em espelho convexo, tá? Imagem real, côncavo. As três primeiras são imagens reais. Tem como ser... Oi? Tem como ser, tipo, real e não ser invertida? Não, não tem não. Beleza. Tá? Toda imagem real é invertida, tá? A virtual que a gente vai ter direita, tá bem? Repassando tudo. Antes do centro de curvatura, a imagem fica real, invertida, menor. Em cima do centro de curvatura, a imagem fica real, invertida e do mesmo tamanho do objeto, igual. Entre o centro de curvatura e o foco, a imagem fica maior. Posso apagar? Mais alguma pergunta? Tá? Vai lá, tá? Quarta construção. Quarta. Objeto extenso sobre F. Em cima do foco. Ó. Tudo igual aqui. Vértice. Foco. Centro de curvatura. Objeto em cima do foco. A, B. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. O raio de luz bate no espelho, retorna passando em cima do foco.
Marco o ponto X. Ó, ponto X. Vou traçar um raio de luz que toca no vértice AAV. Ele vai simétrico. Aqui, olha só, quero ponto X, tá? O que aconteceu? Duas retas paralelas. A imagem recebe o nome de imprópria. Pergunta. Onde duas retas paralelas se cruzam? Onde duas retas paralelas se encontram? Ou melhorando a pergunta. Duas retas paralelas se encontram? Valente respondeu. Você está sem microfone? Duas retas paralelas se encontram no infinito, tá? Então, a resposta correta é essa. Duas retas paralelas se encontram no infinito. Tudo bem? Falou, Valente. Tudo bem. Tá? Então, duas retas paralelas se encontram no infinito. Tá? Então, imagem imprópria. Quinta construção. Posso apagar, gente? Resolvido aí? E aqui nós somos em sala, né? Agora, a nossa quinta construção. Objeto extensor. Entre F e V. De novo. Eixo principal. Construir o espelho. Ah, peraí. Tem torto. Vamos melhorar um pouco isso aqui. Eixo principal. O espelho com. Esse aqui tem uma novidade, tá? Eu vou ter que prolongar para a direita. Então, ó, vou aumentar meu eixo principal. Continua sendo V, continua sendo F e o C. Isso não muda nada. A única coisa, aumentei o eixo principal para a direita. Coloco o objeto em qualquer lugar entre F e V. Qualquer lugar. Não preciso daquele ponto X agora. Eu não vou usar a segunda. AB. Atenção agora, hein? Vai ser diferente um pouquinho. Vou traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Sai do foco. Ó. Sem novidade. Prolongo. Vai lá. Ah. Traço o raio de luz paralelo ao eixo principal, ele sai no foco, prolongo lá. Então, lá em cima é o prolongamento. Alguns livros trazem isso aqui até pontilhado. Tá? Eu vou deixar cheio mesmo. Terceiro raio particular. Todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Tá? Então, todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo.
Resumindo o seguinte, vou ligar o ponto C ao ponto A, prolongando. Até cruzar lá do outro lado, ó. C a A prolongando. Pronto. Vai e volta. Aqui forma a imagem. Um prolongamento dos raios. Aqui vai estar a imagem, ó. A linha belinha. Então, do lado esquerdo, eu tenho meu objeto. Do lado direito, eu tenho a minha imagem. Repare, a imagem agora não ficou invertida. Então, ela recebe o nome de direita. Não é invertida, então ela é direita. A imagem não ficou do mesmo lado do objeto. Quando fica do mesmo lado do objeto, é real, os 3 primeiros casos. Como a imagem ficou do outro lado, então ela é chamada virtual, igual o espelho plano. Então, virtual direita. E ela cresceu, então, virtual direita maior. Essa foi a última construção do espelho côncavo que nós não tínhamos feito em sala de aula. Está aí. Dúvidas, gente? Não. Beleza? Que lingona, hein? Pode continuar? Vamos lá. Vamos apagar? Encalacosente. Espelho convexo. Convexo. Espelho convexo. Muito usado em quê? Saída de estacionamentos, tá? Você vai sair com um carro, você olha no espelho para poder ver se está vindo outro carro, né, na rua. Geralmente, onde você tem difícil acesso de visualização, né? Visualização é meio complicada. Coloca-se um espelho aqui, aí você dá uma olhadinha lá para ver se está vindo o carro lá no cruzamento, por exemplo. Tá? Pequenos estabelecimentos comerciais colocam esse tipo de espelho para poder ter uma visão geral da loja. A pessoa fica no caixa, através do espelho, consegue ver quase que toda a loja. Espelho retrovisor do lado direito do automóvel, espelho convexo. Então, por que, para que se usa isso? Ela diminui a imagem e aumenta o campo visual, tá? Para você ter uma visão maior, né? Diminuir o ponto cego do carro que se fala, certo? Hoje em dia utiliza-se outras coisas também no carro, né? Para poder diminuir esse ponto cego. Então é o seguinte, vamos fazer a construção geométrica. Vai ter aquele textozinho, objeto, tá, sobre C, sobre... Não. Espelho convexo, você pode colocar o objeto em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar de frente para o espelho só vai ter uma característica de imagem, certo? Então, não precisa daquele textozinho. A única coisa que a gente vai fazer, vamos direto para o desenho, para não perder muito tempo. Eixo principal. Cuidado com esse detalhe agora aqui, ó. Aqui que é a face opaca, tá? Que é a refletora. O resto continua no mesmo, ó. Vou passar aqui para ficar mais escuro aqui, para uma visão melhor para vocês. Aqui eu tenho o vértice, mesma coisa, tá, gente? Não muda nada. Aqui eu tenho o foco e aqui eu vou ter o meu centro de curvatura. Não muda nada. Certo? Bom, como a face refletora é do lado direito, então eu vou colocar meu objeto aqui do lado direito. Aqui que ele vai refletir lá. Ó. Aqui está o meu AB.
Primeiro, raio particular. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal sai no foco. Vamos lá, ó. Raio de luz paralelo ao eixo principal. O caminho dele é o foco. Tá aqui, ó. Pronto. Acabou. Terceiro. Todo raio de luz que passar pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Centro de curvatura. Vou ligar o C ao A. Porque eu quero essa imagem desse objeto aqui. Então, vou ligar o C para pegar todo o objeto. Ligo o C a A. Não preciso prolongar. Não tem necessidade de prolongar. Se quiser prolongar, igual eu prolonguei um pouquinho, não tem problema algum. Todo raio de luz que bate no centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Cruzou onde? Cruzou aqui. Ali é o cruzamento. Ou seja, aqui vai estar a minha imagem. Aqui é meu a linha, aqui é meu B'. Características. Características. Do outro lado, formou a imagem. Então, ele é virtual. Lembra que eu falei? Apenas espelho côncavo produz imagens reais. Convexo, virtual. Tá? Falou em real, côncavo. Falou em virtual, pode ser côncavo, a última construção, ou pode ser convexo, que é a única. Não ficou de cabeça para baixo. Direita. Não ficou invertida. E ela ficou menor. Então, a diferença desse para o côncavo, que esse produz uma imagem menor. E a última construção do côncavo produz uma imagem virtual maior. Tá? Tá claro até aí, gente? Alguma dúvida? Dá uma olhadinha. Alguma pergunta? Tudo bem? Vamos seguir. Pessoal que chegou depois, a chamada é pelo chat, tá? Põe o nomezinho lá no chat, lá que fica tudo resolvido, tá? Vamos apagar então, tá? Vamos agora para as equações. Equações. Equação de Gauss. E aumento linear transversal. O que é esse aumento linear transversal? É quantas vezes a imagem vai ficar maior ou menor que o objeto. Tá? Para poder mostrar a equação de Gauss, eu vou fazer de novo a primeira construção da aula de hoje. Espelho côncavo. Essas equações servem tanto para côncavo quanto para convexo. Tá? Quanto para um, quanto para outro. Tem vértice, o foco e o centro de curvatura. A aula vai terminar. Na próxima aula, a gente vai mostrar as equações, tá? E começar a fazer os exemplos de revisão.